Você vai ouvir uma palavra direto ao seu coração, com o pastor Francisco Sales. Fomos criados para o Senhor e não para alimentar Satanás. Eu gostaria de compartilhar com vocês da mesma forma em que eu recebi essa palavra no meu coração. E quando eu recebi essa palavra, começou a ter um temor no meu coração das coisas que eu falo, das coisas que eu faço, das coisas que eu ouço, porque essas coisas pode ser sim e é um alimento para Satanás. Ou talvez não. Vai depender do que eu ouço, do que eu faço e do que eu falo. Vamos ler essa palavra, esse primeiro versículo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Próximo versículo, Gênesis 3, 14. Então disse o Senhor à serpente: por que fizeste isto? Maldita será mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Formou o Senhor Deus o homem do pó. A palavra pó, no hebraico, ela se lê afar. Criou o Senhor Deus o homem do afar da terra, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. As coisas na criação do mundo foi feito em ordem. Deus, ele é muito criativo, muito inteligente, e a sua inteligência, ela ultrapassa qualquer conhecimento ou sabedoria humana. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, na criação das coisas, quando Deus faz a terra e o céu, ele não faz o inferno. Deus, você vai ver que nos 6 dias da criação de Deus, em nenhum momento há a palavra Hades, ou seja, inferno, lugar de tormento, e nem Seol, que seria a mesma coisa. Em nenhum momento nós temos ali a palavra tormento, castigo, mas Deus fez os céus e a terra com um objetivo: que essa terra fosse habitada. Então Deus, ele cria a luz, dissipando as trevas, faz separação das trevas, e da luz ele chama a luz de dia e as trevas de noite. Então, seguindo na sua criação, Deus começa então a colocar ordem sobre a criação. Mas o interessante, eu gostaria que você prestasse atenção, porque quando ele diz assim: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava. Essa palavra pairar, ela significa, na tradução do hebraico, rachaf, que é chocar, bater em alguma coisa. Traduzindo para o português, a palavra chocar, ela tem 2 significados distintos. Primeiro, a galinha que choca os ovos para procriar os seus filhotes. Então o ato de chocar quer dizer procriar alguma coisa. E o segundo significado, chocar, ou seja, bater contra alguma coisa. O carro chocou-se no outro, ele bateu no outro. Só que a tradução mesmo, ela traz para procriação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Quer dizer, o Espírito de Deus, ele chocava, ele estava chocando, ele estava procriando alguma coisa. Ele
ele estava criando alguma coisa. Em meio ao caos, em meio à escuridão, em meio à desordem das coisas, o Espírito de Deus pairava sobre essa confusão toda, sobre esse caos da terra, procriando algo. Mas toda a criação e procriação do Espírito de Deus, ela só se torna concreta na nossa vida quando Deus libera a palavra. Então é importante nós estudarmos a ação triuna de Deus, o Pai que cria, o Espírito que procria e esse próprio Pai que libera a palavra para que aquilo que o Espírito procriou venha a ser concreto. Então, quando Deus disse, haja luz, o Espírito de Deus estava procriando a luz. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Amados, às vezes, nós passamos por um deserto muito grande. O Espírito de Deus, ele procria em meio ao caos. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade, nós estamos passando uma luta. Parece que as trevas veio e nos cobriu. Nós não conseguimos enxergar e ver nada. Mas o Espírito de Deus, ele está procriando alguma coisa. E é nessa procriação do Espírito que nós temos que ter paciência para esperar a palavra liberada de Deus. Quando Deus liberar a palavra sobre a sua vida, aquilo que o Espírito procriou vai vir, vai ser real na sua vida. A primeira parte que nós temos da criação, nós vemos o Espírito procriando vida e luz sobre esse caos. Agora, nós nos encontramos já no versículo de número 7, quando Deus ele cria o homem do pó, dessa terra que foi criada, do pó, do ar, do pó da terra. Ele cria o homem. Deus ele faz o homem não com a palavra liberada. Olha o tanto que é interessante. Todas as coisas foram procriação do Espírito. Então Deus disse que haja animais sobre a terra. Houve animais de todas as suas espécies, segundo macho e fêmeas o houve. E Deus disse que haja seres viventes nos mares. E houve segundo a sua espécie, macho e fêmea o houve. Mas quando Deus vai criar o homem, já não é palavra liberada. Quando Deus cria o homem, já é um projeto da Trindade. Façamos então o homem. Já não há mais o eu de Deus, há o nós da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Agora já não é mais Deus ordenando e o Espírito procriando. É um projeto em conjunto. Então Deus ele faz o homem com as suas mãos. Ele modela o corpo do homem com as suas mãos. E a matéria é o Raaf, é o pó da terra. Deus ele não cria nenhuma matéria diferente. Ele usa o que ele criou para formar um ser diferente. E ele forma então o homem. O homem então está formado, mas não tem vida. O homem então é um modelo, é um projeto, é um barro, é apenas uma modelagem, mas ele não tem vida. Então a Bíblia diz que Deus sopra na sua narina o fôlego de vida, e o homem então se torna alma vivente. Então nós passamos a ter vida. Nós temos algo de Deus em nós. Nós não somos apenas uma palavra liberada de Deus. Nós somos o fôlego de Deus. Nós temos o pneuma, o Espírito, a vida que nos faz diferente das outras criaturas. Mas até então, nós não somos filho, nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é uma outra história. Nós somos criaturas especiais, projetada pela mão de Deus. Essa mesma palavra pó, ela vai aparecer nos outros versículos. Quando então a serpente, que é a saraf, no original da palavra, saraf, serpente, que quer dizer cobra venenosa, ungido e querubim. Essa é a tradução para essa palavra saraf. Então quer dizer
E quando Deus, Ele está falando sobre serpente, Ele não está falando de uma cobra que nós conhecemos. Ele está falando do próprio anjo de luz chamado Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Depois desse ato de enganar Eva e Adão, ele passa a ser chamado de Satanás, quer dizer adversário, aquele que luta contra nós, aquele que não está de acordo com os nossos planos, Satanás. Então ele diz, a serpente, Azaf, porquanto fizeste isso, ele está amaldiçoando Satanás. Maldito será mais do que todas as feras, mais do que todos os anjos caídos, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. E pó, novamente, o af, é o mesmo pó, é a mesma palavra, eu deixei ali, é a mesma palavra quando Deus cria o homem, é o mesmo pó. Pó comerás todos os dias da tua vida, pó comerás. E todos que estudam biologia, até a sua 8ª série, sabe que cobra não come areia. Cobra não come pó, gente. Cobra ela é herbívora, carnívora. Ou ela come sapo, lagarto, ou come plantas. Ela não come pó. Deus não está falando de uma cobra, Ele está falando de Satanás. Satanás, então, ele vai se alimentar do pó. Nós fomos criados de que, gente? Do pó. Então Satanás, ele é alimentado por quem? Por nós. Nós somos alimento de Satanás. É o pó, é a mesma palavra pó que nós fomos criados. É o mesmo alimento de Satanás. Então comerás, andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Então nós somos homens e nós somos mulheres que andamos por aí levantando pó, que andamos levantando poeira. E essa poeira passa a ser alimento de Satanás. As nossas atitudes, o que nós fazemos, alimenta Satanás. Satanás, ele está forte, não porque ele é forte, mas por causa que nós o alimentamos. Porque eu e você alimenta esse Satanás. Ele se alimenta de nós, ele se alimenta do pó. Olha o que o versículo seguinte diz. Isso já é para Adão, já é a maldição que caiu sobre Adão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, tu és Raf, e ao Raf voltará. Agora, se você prestou atenção, a palavra hebraica pó, que está escrito nesse versículo, ele tem um sufixo de um pronome da segunda pessoa do masculino. Isso, ele traz a ideia, ele muda totalmente a tradução da palavra, que já não é mais pó e poeira, mas sim uma conotação de fim. O pó que se torna fim, ou seja, a despensa vazia, o coxo sem ração. Quando o fazendeiro coloca a ração para o gado, e aquela ração acaba-se, o gado não tem mais como se alimentar. Seria mais ou menos a tradução dessa palavra, o pó final. Quando o homem morre, acaba-se o alimento de Satanás. Por isso muitas vezes Satanás, ele te segura vivo, porque enquanto você está vivo, você está alimentando ele. Mas quando ele vê que você já não quer mais o alimentar, ele quer lhe tirar a vida. Porque ele sabe que se você morrer da condição que você está, você vai para o lugar que ele vai estar. E isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, que não criou o céu, não criou o inferno. Ele criou o inferno para Satanás, porque Satanás pecou. E ele deu ao homem novamente direito à árvore da vida. Você pode voltar a ser divino. Nós éramos divinos, nós andávamos com Deus. Por causa do pecado, nós somos separados de Deus. Nós voltamos para Jesus novamente, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, do Filho de Deus, que nos faz novamente essa ponte para ter acesso à árvore da vida,
que está no jardim, temos ainda condição de voltar a ser divino. Então Satanás, ele é, para cada pessoa, a proporção daquilo que você faz para ele. Tem muitos que estão com a vida encapetada e é muito capeta gordo. E não é culpa de Deus. Deus não está nem aí para o seu problema. Há um versículo na Bíblia que diz: o que o homem plantar, isso irá semear, irá colher, irá viver. Há uma palavra na Bíblia, um versículo na Bíblia que diz: a morte e a vida está no poder da língua. Aquilo que você fala, ela se torna sementes. E essas sementes, elas caem na terra. E essas sementes, elas nascem. E quando der 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, que você se arrependeu, até não lembra mais das sementes que você jogou atrás, você vai comer do seu fruto. Tem muitas pessoas dentro da igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja com o nome escrito no livro da vida, garantindo o passaporte para os céus, mas que está sofrendo consequências do mau plantio do passado. Consequências do pecado. É a mesma coisa de um corte, de uma cicatriz. Quando na sua adolescência, na sua juventude, ou alguns anos atrás, você sofreu um corte na pele ou em qualquer lugar, esse corte cicatrizou. Você não sente mais a dor desse corte, mas quando você olha para o local, você vê uma marca, você vê uma cicatriz, dizendo que você sofreu um acidente, você foi cortado. A marca não some, a marca ela continua. E Satanás, ele usa dessas marcas para que eu e você venhamos a voltar a alimentar ele novamente. Satanás, ele é para mim e para você a proporção daquilo que nós damos para ele. E sabe como nós alimentamos a Satanás? Nós alimentamos a Satanás com os nossos pensamentos. Nós alimentamos Satanás com as nossas palavras. E nós alimentamos Satanás com as nossas atitudes. Versículo seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma briga interna dentro de você. Um espírito que quer lhe levar à santidade, e um outro espírito de carnalidade, que quer fazer com que você seja um supermercado de Satanás. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são. Aí você pergunta: pastor, como que eu alimento Satanás? Como que ele se torna forte na minha casa, na minha família, na minha vida? E tudo que eu faço está amarrado, está pregnado, eu não consigo vencer. É porque nós temos alimentado ele. Ele não está na nossa vida à toa. Ele não entra na vida de ser humano nenhum sem a permissão de Deus. Isso é bem claro no livro de Jó. Mas também, às vezes nós o convidamos. E às vezes Satanás, ele entra na nossa vida sem bater na porta. Ele já entra direto, ele já é de casa. Ele já põe os pés no sofá, já toma o controle da televisão da sua mão, o mouse do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, já não é mais seu dedinho que mexe, já é o próprio Satanás que mexe para você. Seus pensamentos já não é mais que você controla, já é ele. Então você usa a sua boca para falar mal dos seus amigos, dos seus colegas, amaldiçoa o pai e a mãe porque quer o bem, se entrega em noitadas de festa, bebida, álcool, droga, cigarro, prostituição, orgia, porque você já não controla mais o seu corpo e a sua mente. Agora é o próprio Satanás que entrou na sua vida, porque as portas estavam abertas, e você a cada dia, com o seu jeito e com a sua maneira de fazer, você vai alimentando Satanás. E ele vai ficando gordo e forte, ao ponto de você entrar numa depressão.
perder o desejo pela vida e alto próprio querer tirar essa vida. Amado, ser crente, ser evangélico, ter Jesus no peito, crer em Jesus, viver Jesus, não é aceitar Ele em uma igreja, levantar a mão, cantar no coral, cantar no louvor, fazer parte da intercessão. Não é isso. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, que Ele te muda de dentro para fora. A salvação, ela é todo um caminho a ser traçado. Tem toda uma trajetória. E isso requer um esforço muito grande de você e de mim. Deus não quebra o pecado na sua vida, você que tem que quebrar, reconhecendo a sua fraqueza e reconhecendo o poderio de Cristo na sua vida. A maldição que Deus jogou a Satanás é que ele seria alimentado do pó da terra, e o pó da terra é eu e você. Agora, todas as vezes que você pratica isso aqui, quando você pratica essa próxima parte do versículo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando você começa a praticar essas coisas, que você não dá ouvido às fofocas. Ah, sabia que falaram? Não sabia, nem quero saber, meu irmão. Não, porque se você falar, eu vou ficar contaminado. Não ouça, porque se você não ouvir, você não vai ser contaminado. Quando você começa a praticar essas coisas aqui, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e corrupciências, iniquidades, desejos aflorados que vêm do coração. Já foi crucificado, já está pregado na cruz. Ela pode até querer trazer um desejo sobre você, mas ela não mais te domina. Esse é o cristão verdadeiro, é esse que traz a marca de Cristo. Então ele diz assim: crucificaram suas corrupciências. Se vivemos em Cristo, andaremos também se vivemos em Espírito, andaremos também em Espírito. Agora é aquele pneuma do começo. Quando Deus criou o projeto humano, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Ele soprou o Espírito. Se andamos em Espírito viveremos. Em novidade de vida teremos, seremos fortes. Uma palavra que Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não alimenta ele. Se você não der comida a um cachorro, ele vai fugir da sua casa. Mas se o vizinho jogar uma comidinha, um franguinho, um pedacinho de carne, uma coisa, ele vai morar lá. Depois não chega: pastor, as coisas estão ruins. Pastor. Você entendeu a palavra dessa noite? Você entendeu que às vezes o problema é nós que causamos, o problema é nós que trazemos,